quero ler aqui com os irmãos. Parece que o assunto que eu senti de falar pode não agradar muita gente, mas é o que Deus colocou no meu coração. Vamos começar no Salmo 103, e o versículo 3, que diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, os irmãos sabem, Salmo é um salmo muito conhecido, né? Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Irmão, nós sabemos que todo ser humano que já pensou sobre essa terra, todos vieram em pecado. E a Bíblia diz lá em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 46, e não há nenhum homem que não peca. Então quer dizer, todo ser humano peca, ou o pecado de morte, ou o pecado original. Todavia todos nós pecamos. Mas o pecado do crente, porque nós já confessamos nossos pecados, né? Nosso pecado é aquele pecado que é feito na luz, e o pecado que é cometido na luz, ele é perdoado automaticamente. Agora, algum de nós, se por acaso pecar o pecado que não é na luz, então nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Eu vi aqui tem um pastor da igreja, então eu apenas quero falar que todos nós, todo ser humano, conforme eu disse na abertura aqui, que todo ser humano já nasceu do pecado, conforme diz Romanos 5 e o versículo 12, dizendo assim: porque por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, por isso que a morte passou para todos os homens. Então, sabendo que todos os homens, o pecado veio por Adão, todo mundo sabe que Adão que trouxe o pecado passou o companheiro, não entendi. Então, esse casal que trouxe o pecado para todo ser humano, e o pecado é algo que aborrece o Senhor. Diz a palavra de Deus lá em Isaías. Eu não preparei nada, mas o que Deus está tocando aqui no meu coração, eu estou chutando, tá? Não estou querendo ofender ninguém. Eu quero apenas citar os versículos que estão vindo na minha mente. Então, conforme diz lá em Isaías 59, versículo 2, diz assim: porque os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de sorte que a vossa oração não chega diante de Deus. Por isso que o pecador lá tem que arrepender. O ser humano lá, quando nós estávamos lá no mundo, né, irmãos? Todos nós estávamos lá, nós teve que passar pelo novo nascimento, conforme disse o próprio Jesus lá em João, capítulo 3, versículo 3, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então cada um de nós já nasceu, porque nós aceitamos Jesus, nos arrependemos, cremos no poder da palavra. Hoje nós somos uma nova criatura, conforme diz lá em 2 Coríntios 5, no versículo 17, que diz assim: porque todo aquele deu um fugido aqui, mas eu não vou negar. É o versículo mais conhecido, que é um negócio muito conhecido, a gente nem preocupa, né? Eis que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, para nós, tudo se fez novo. E eu falando sobre o perdão, que é Ele que perdoa
Então nós devemos guardar na nossa cabeça, na nossa alma, que é o Senhor que perdoa. Por isso, irmão, é bom todos os dias, quando nós dobrar o nosso joelho, nós pedir ao Senhor perdão das nossas falhas. Porque às vezes a gente até erra e nem percebe, não é? Quantas coisas nós erramos no falar, em transmitir uma mensagem de outro. Então tem tanta coisa que faz nós pecarmos. Então por isso, quando nós dobramos o nosso joelho, é bom nós pedir ao Senhor que perdoa, conforme diz o próprio Jesus que ensinou. Nem inventamos versão de lá em Mateus capítulo 6, e versículo 14. Ele ensinando o Pai Nosso para os discípulos, ele diz assim, e no versículo 9 diz assim: vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, mas seja feito primeiro a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Aí vai falando até chegar no versículo 14, que diz assim: perdoa nossas dívidas. Quando fala nossas dívidas, é o nosso pecado, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o pecado, quando nós recebemos perdão, é condicional. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, mas nós também devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, nossos irmãos, nossos amigos, nossos inimigos. Porque não deixa de nós, como servimos o Senhor, não deixa de ter alguém que não gosta de nós. Não é assim? Não vai nem você não, você é crente. E eu lembro quando eu aceitei Jesus em 81, na véspera de eu aceitar Jesus, meu tio falou assim: Geraldo, vai no negócio de crente não, você passar para ser crente, nós vamos perder a amizade, está vendo? Por que ele falou assim? O inimigo falando na sua boca, que queria atrapalhar a minha felicidade. Então isso faz por todos nós. Então por isso, irmão, que nós às vezes estamos cercados de inimigo. Mas o inimigo do crente não é o ser humano, é o inimigo que está no ser humano. Porque quem está medo da pessoa lá, que está querendo fazer nós pecar, então é o próprio diabo. Tem umas palavras, tem pessoa, eu vou falar para a minha irmã, ela fala: não pode ouvir esse tema de diabo. Então eu vou usar a palavra inimigo. Então tem pessoa que não pode ficar falando diabo, Satanás, Lucifer, esses bichos assim, tem que deixar para lá. Então, mas nós sabemos que as pessoas são instrumento deles. Isso não é menção minha, não. Diz lá em Mateus, todos os irmãos conhecem, capítulo 12, e o versículo 43, diz assim: saindo o espírito imundo, que é o próprio diabo, saindo, vai para um lugar árido. Depois, ele não acha lugar para ele repousar, porque não acha outra pessoa para ele entrar, porque ele sai de nós, quando nós estávamos lá no mundo. Então, o Espírito Santo vem, inclusive o bom cantor aqui, um bom consolador. Quando o Espírito Santo vem, ele expulsa aquele espírito maligno. Ele tem que sair a disparar. Aí vem o Espírito Santo morar em nós. E aquele espírito mau que levava nós a pecar, blasfemar, falar mal dos crentes, falar mal das coisas de Deus, fazer tudo quanto é coisa, aquele espírito vai embora. Mas depois ele dá uma volta lá. Se o crente tornar voltar para o mundo, aí ele fala assim: vou voltar da onde eu saí. Entendeu? Então, Deus que nos defende. Nenhum de nós vir nessa condição, deixar o bicho voltar para a nossa casa. Vou voltar lá para a minha casa de onde saí. Não, agora a casa não é. Aí encontra varrida, porque quando nós estávamos lá no mundo, nossa casa, que é o corpo, quando fala casa, não é essa casa aqui, ou a casa lá, os irmãos, onde mora. A casa refere o nosso corpo. Cada um de nós aí, dos irmãos que estão aí, é o corpo dos irmãos, que é o templo, é a casa de Cristo. É invenção minha? Não.
Diz lá em Hebreus 3, versículo 6, diz assim: porque Cristo, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então quer dizer, cada um de nós somos uma casa de Cristo morar através do Espírito Santo, seu representante legítimo. Porque o Espírito Santo veio, mas ele habita em todos nós aqui. Ele habita nos irmãos e nos demais irmãos, nas irmãs, e nos demais irmãos que estão aí na rua, que servem o Senhor, que renunciam ao mundo. Inclusive o irmão leu aqui na abertura, que em Romano, ele não leu lá, portanto agora nenhuma condenação há, capítulo 8, né? Para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo, pode olhar lá que está na letra maiúscula. Aquele está a lei do Espírito de vida. Esses dias eu ensinei lá em Javari, só sobre o Espírito Santo, o símbolo, o nome, todo nome que tem o Espírito Santo, expliquei tudinho. Aí teve um irmão lá que começou a me atrapalhar, porque você tem aquele sabichão, né? Queria me embaraçar com a ordem. Eu falei, não tem que não tem. Quando eu falo um assunto, o senhor pode virar dos avessos, o senhor não me empata. Então ele teve que ficar quietinho, terminou. Aí eu explicar mais, eu expliquei sobre a Trindade, mas eu não quis entrar muito, porque o irmão me tirou do foco. Eu estava ensinando uma terça-feira, igual se o irmão está aqui. Mas tinha um engraçadinho na frente, meio doutorzinho, sabe? Tem uns doutorzinhos que atrapalham. Então vamos lá, o assunto aqui então é o perdão. Um perdão, irmão, a coisa mais maravilhosa que nós alcançamos de Deus. Por isso nós devemos pregar às pessoas o arrependimento, conforme diz lá em Atos 10 e o versículo 42 e 43. Diz assim: e nos mandou pregar. Quer dizer, quem mandou pregar? Jesus. Que ele é o que foi constituído. Jesus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E esses dão testemunho. Quem dá o testemunho? Os crentes. Lá o apóstolo Pedro pregando lá para Cornélio, aí ele falou, e esses dão testemunho todos os que crêem. Quer dizer que somos nós. Todos os que crêem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Então, perdão, cada um dos irmãos que estão aqui, eu, todos nós e todos os irmãos de toda a terra, alcançou o perdão pelo nome de Jesus. Esse nome é poderoso, esse nome é glorioso, que arranca o pecado da nossa vida, conforme diz lá no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 29. João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é que tira nosso pecado, é que nos lava, é que nos purifica e nos faz uma nova criatura para o seu reino. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu começo a falar bem devagar, eu tenho que estar segurando aqui o freio de mão, senão eu embalo, sabe? Então, como eu não te ensino, não pode soltar o acelerador, né? Tem que puxar aqui o freio de mão, por trem meio patinando. Igualzinho quando o avião vai descer, eu não puxo o freio de mão, senão ele atravessa. Igualzinho aconteceu lá em São Paulo, lá que bateu lá no posto de gasolina do outro lado, porque o camarada não puxou direito. Então assim é o pregador. Então vamos lá. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Quando fala iniquidade, diz lá em 1 de João 5, e o versículo do 7 a 9, como eu não preparei, mas eu sei que está lá, que diz toda iniquidade é pecado. Então, quem está falando aqui perdoa a iniquidade? Quer dizer, se iniquidade é pecado, diz o nosso irmão lá, então é Ele que perdoa todos os nossos pecados.
A gente, antes de ser perdoado, eu lembro até hoje, quando eu não servia a Deus, a gente ia deitar, né? Aí vem os pecados que a gente cometeu durante o dia, não é assim? Que as pessoas, quando não servia a Deus, ninguém pecado na sua mente. Meu Deus, que eu morri, eu vou para o inferno, porque eu fiz tal coisa. Nossa, eu fiz tal coisa. Eu bati no fulano. Aí, quer dizer, a pessoa que não está com os seus pecados perdoados, ele não tem sossego. Mas quando ele foi perdoado, ele sabe que está perdoado, ele deita na cama ali, tem hora que botar o celular, senão estoura até na piora. Tem dia que o celular dá uma capiação, e quando eu acordo, o som está lá em cima, meu Deus, eu abri a oficina. Quer dizer, por quê? Porque você não tem preocupação, você sabe que os teus pecados estão perdoados, que Jesus voltar naquela noite, você vai subir junto com os demais irmãos, que aguardam nessa mesma esperança, meus irmãos. Então eu falando sobre o pecado, estou começando a fazer minha salada, mas vamos lá. O pecado, eu já falei que o pecado faz divisão, quer dizer, separa um homem, conforme está lá em Isaías 59, versículo 2, quer dizer, ele faz divisão entre Deus, que está lá no céu, e o homem que está aqui na terra. Por isso que os pecados têm que estar perdoados, para que você tenha um acesso. Você dobra com o joelho, você não está nem preocupado que a sua oração não vai subir. Por quê? Porque Jesus já te perdoou. Jesus não diz lá para aquele rapaz paralítico, quando ele desceu um paralítico assim, bem na frente lá, quando Jesus estava lá, a casa estava cheia de pessoas, aí desceu, 4 homens levou e desceu por cima do telhado, cortou a madeira e desceu de frente de Jesus. Esse está registrado, pelo menos, porque falam 2 referências, que está bom, tá certo? Tem 3 referências, mas vou citar 2. Uma em Mateus capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 8, e outra referência está em Marcos 2, do versículo 1 ao versículo 9. Aí Jesus disse lá para aquele camarada assim: ele viu a fé dos homens, mas disse para o paralítico: moço, perdoado te são teus pecados. Aí sempre tem um engraçadinho, eu não falei lá em Jebaim, teve um engraçadinho para atrapalhar, e lá com Jesus não faltou um engraçadinho, só que ele não atrapalhou, ele pensou só na cabeça. Mas Jesus é onisciente, Jesus não precisa ver, ele fala assim: então o que cada um está pensando? Ele já conhece o pensamento de cada pessoa que está no auditório. Aí alguém começou a falar assim: blasfemo. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus cortou o barato dele, falou assim: qual é mais fácil? Vocês já viram mais fácil? Esse paralítico que está deitado aqui, e eu dizer para ele: perdoados te são os teus pecados, ou eu dizer para ele: pega a sua cama e vai para a tua casa. É lógico que mandar pegar a cama é mais difícil, né? Porque está paralítico. Então ele falou: para provar. Por isso eu fico com dó de muita pessoa aí, e que estão aí com negócio de alcançar perdão depois da morte. Jesus disse lá, aquele versículo deixa claro, lá em Marcos 2, versículo do 8 ao 10. Eu vou para provar que o Filho do Homem, que é Jesus, tem na terra, não disse que é lá no céu, tem na terra poder de perdoar pecado. Agora tem uns coitadinhos lá: não, quando você morrer, aí nós vamos fazer uma missa de corpo presente, depois nós vamos fazer uma missa de 7º dia, e assim por diante. Nada disso vai tirar o pecado, porque a pessoa tem que pedir perdão enquanto está vivo. Ele tem que usar a sua boca, conforme diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo, começa no 8. Começa no versículo 8. Eu quero falar bem devagar, senão às vezes pode ficar alguma pessoa não entender. No versículo 8 lá de Romanos, depois eu vou concluir lá o assunto.
lá em Romanos diz assim: a palavra que está junto de ti, na tua boca, que é que eu estou pregando aqui, na tua boca e no teu coração, essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, que com a tua boca, quer dizer, eu já confessei a Jesus com a minha boca, os irmãos também já confessaram com a tua boca, então com a tua boca, confessar o Senhor Jesus Cristo, e no teu coração, quer dizer, que no coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, seja salvo, visto que com a boca faz confissão para a salvação e com o coração crê para a justiça. Então, quando o irmão ou a irmã crê lá, alguém fala assim: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Então a pessoa fala: eu creio, e vem aqui na frente e é orado, então os seus pecados são perdoados, porque com a boca ele confessou que ele crê, e a pessoa nem testemunha que ouviu aquela palavra, e no coração creu que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, agora ele é salvo, ele está seguro pela palavra verdadeira que está aqui, que é a Bíblia Sagrada do nosso Deus. Então, irmão, nós vemos que quando nós nos servimos a Deus, nós temos essa ladainha, não é? Nós aprendemos lá, Dona Maria sempre de graça, e Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, não sei o quê. Nós ficávamos nessa ladainha, coitado. Nós aprendemos lá com o cego, e disse Jesus lá em Mateus, capítulo 23 de Mateus, que o cego puxar outro cego, os dois vão cair lá dentro do buraco. Então nós seguimos isso muitos anos. Eu segui 21 anos nessa bobagem, pensando que a oração, que a reza, Santa Maria, Dona Maria, Santa Maria, não sei o que tem, ia arrancar os meus pecados, e não arranca. Porque para arrancar o pecado da pessoa, tem que confessar o Senhor Jesus. Ele é o único. A Bíblia é clara. É único, o seu próprio irmão, que é a prova. Está tanto em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, porque nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome é dado pelo qual nós devemos ser salvos. Tem outra referência? Tem várias. Vamos jogar outra referência. Timóteo 2 e o versículo 4, porque há unção mediadora entre Deus e os homens, nós que estamos aqui, Jesus Cristo o homem, não tem dois mediador e nem mediadora, mas é só Jesus, o Filho de Deus, que nós confessamos todos os dias o nosso pecado, as nossas falhas que nós cometemos durante o dia, porque nós somos imperfeitos, mas Jesus mora conosco e Ele nos torna perfeito pela sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, vamos continuar. Aí Jesus diz assim, ó, para provar que lá em Mateus, tanto está lá em Mateus, isso aqui, eu não vou ler aqui, porque eu vou ficar tomando tempo. O trem comigo, eu guardo o trem do 12. É que, não, eu já saio patinando e jogando faísca para trás. O negócio comigo é 1000 por hora. Não pode isso. O negócio comigo é ir rasgando. Então, mas quem quiser acompanhar aí, pode ler. Eu leio para você aí, ó. Mateus capítulo 8, capítulo. Já até saiu do computador aqui. Capítulo 9, do versículo. Pode ler do primeiro até o 8, o máximo. Não para mudar outro assunto. E Marcos capítulo 2, do 1 ao 10. E tem Lucas capítulo 5 e assim por diante. Tem muita referência. Mas pode mostrar duas referências, tá bom. Que Jesus diz assim: pela boca de duas testemunhas é verdadeiro. Eu não preciso eu citar aqui, porque eu não sou computador para ler. Então vamos lá. Então, meus irmãos, deu para concluir isso aí, né? Que o perdão é enquanto estiver vivo. Que a pessoa bateu em ela aqui, não pediu perdão aqui na terra, aí já era. Porque diz em Apocalipse, capítulo
21, versículo 27. Lá não entra nada para contaminar. Então nós temos que pedir perdão enquanto aqui. Crer em Jesus enquanto está aqui na terra. Porque depois da morte, diz lá no Apocalipse 20, no versículo 15, segue-se o juízo. Aí acabou. Quem salvou, como diz o pastor José, quem salvou, quem perdeu, perdeu. Então, aí é por isso que nós devemos pregar o Evangelho genuíno, porque é Ele que perdoa. Então, o perdão é a coisa mais linda. Cada um de nós que foi perdoado, ele não vai lançar o rosto de lá. A palavra de Deus, no capítulo de Miqueias, capítulo 5 de Miqueias, versículo 19. Vou falar sobre o perdão, diz assim: Ele tornará a compadecer vós e o vosso pecado, os pecados que nós cometemos lá atrás, Ele lançou lá na profundeza do mar. E eu vim dizer que a profundeza do mar é mais de 2.000 quilômetros lá dentro de fundura. Quer dizer, então Deus não está nem atrás de pecado que foi cometido, porque já foi perdoado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos alegrar em saber que nossos pecados foram perdoados pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Um dia eu já expliquei aqui que a Bíblia mostra que o nome de Jesus perdoa, o Espírito Santo perdoa. Lá eu citei de Havaí sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é do mesmo de Jesus. Ele é um Deus também, mas ele tem a mesma função. Falar sobre o perdão no nome de Jesus está nesse versículo que eu citei com os irmãos de Atos 10, versículo 43. Está lá está aí, tem Apocalipse, tem também, mas está no e está em 1 Coríntios 6 e o versículo 11. Isso é o que a vez tem sido, quer dizer, cada um de nós tem sido não todo mundo, mas dentro da igreja, que tem pessoa mista, vários tipos de pessoas. Um veio lá de tal coisa, outro veio de tal coisa, outro, não vou nem expor assim, que às vezes a pessoa fica constrangida. O irmão já está falando dos pecados que eu cometi, não. Mas a Bíblia diz assim, porque Paulo, referindo lá para os irmãos assim, falando assim: ei, e eu que uma hipótese, isso é uma hipótese, estou fazendo uma comparação. Não é que nenhum dos irmãos aqui já cometeu tal coisa, mas lá em Corinto, havia que esse irmão falou: eu roubava, outro falava: antes eu matava. Uma hipótese, é uma hipótese que eu estou fazendo uma comparação. Aí por isso que Paulo fala assim: alguns têm sido, quer dizer, alguma pessoa lá do segundo lá tinha sido homicídio, outro tinha sido ladrões, outro tinha sido afeminado, outro tem sido sequestrador. Esse pecado, às vezes a gente acha que esse pecado perigosíssimo é da hora. Não, você não tem de Paulo, não tem que não existe. Então, mas haver sido justificado, mas haver sido lavado. Isso é os versículos subsequentes do capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 11. Mas haver sido justificado. Por que justificado? Porque a palavra de Deus justifica, né, irmão? Todos nós ouvimos as pregações todo dia, lá Romanos 5 primeiro, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a palavra de Deus nos justifica, justificou o homem. Pode ser um pecador mais que privado, mas que ele creu na palavra de Deus, ele é justificado. Haver sido justificado, haver sido purificado, haver sido lavado pelo nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Os irmãos estão compreendendo? Eu estou fazendo uma meia mistureira aqui, a ver os irmãos falando: o irmão já falou uns 300 assuntos aí, eu não estou entendendo mais nada.
Dá para compreender? Está indo bem? Então vamos lá. O irmão não venceu meu tempo, não? Pode ir até 9 horas. Então vamos lá. Porque eu só fiz essa introdução aqui, a Bíblia tem assunto de perdão, que 3 horas ninguém fala. Sei lá. Mas eu vou falar, eu não sou pregador, nem ensinador, eu sou. Mas eu falei com os irmãos, só que melhor prazo. Então vamos lá. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Então é Jesus, é o nosso Deus, é o Espírito Santo, é a Trindade maravilhosa. Aqui não tem negócio de ficar, o irmão já está misturando, já tem a Trindade, então não é 3 deuses, não. Um só Deus, triuno. Então Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que fez a obra em cada um de nós. É eles que perdoam, ou Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e purifica todo o nosso pecado. Então vamos lá. As pessoas que perdoam, mostramos exemplos de pessoas que perdoam. Lá no começo da Bíblia, lá todos os irmãos sabem, lá o caso dos irmãos José. Quando eles chegaram lá para encontrar os irmãos conhecem a história lá. Então eles venderam José, fez aquela bagunça lá. O José foi escravo, mas veio e abraçou, pediu perdão. Capítulo 33, versículo 4. É outro perdão que nós encontramos, pessoa que perdoou, como nós também estamos mostrando o exemplo de pessoa que perdoou, como nós também devemos perdoar. Outro exemplo foi Salomão, capítulo 1 de 1 Reis, versículo 53. Lá, Adonias, que é camarada bem violento, queria tomar o reino, mas pediu perdão para Salomão, e Salomão perdoou. Está vendo? Estou mostrando exemplo de pessoa que perdoou, que nós podemos pegar exemplo de pessoa que perdoou, como nós também devemos perdoar. Outra pessoa, vamos falar, esse negócio de Velho Testamento, tem pessoa que fica nervoso. Eu já sentei no banco assim, alguém fica, esse pregador vem ter negócio de Velho Testamento, o negócio comigo é no Novo. Então eu vou mostrar um exemplo do Novo. No Novo Testamento, nós vemos um caso de Estevão. Estevão, aquele diácono, como os irmãos aí, que era um humilde, conhecia a Bíblia para valer. Ninguém de nós conhecia a Bíblia sozinho. Aí lá no capítulo 7, versículos 60, os seus inimigos estavam dando pedrada, matando ele dobrou o seu joelho, colocou-se de joelho e disse: Pai, não imputa os seus pecados. Está vendo? Então, exemplo de pessoa que perdoou o seu inimigo. Então, nós devemos também, meus irmãos, perdoar. Eu estou fazendo isso aqui para resumir, porque eu estou matando tempo aqui, eu seria muito próprio. Então, exemplo de pessoa que perdoaram e deixou para nós o exemplo. Então, Salomão, José, e no Novo Testamento tem vários outros lá, mas eu estou pegando algum, e no Novo Testamento, no caso de Estevão, e o próprio Paulo também perdoou como o nosso Senhor Jesus. E no caso de Jesus, todo mundo sabe mais ou menos onde vai estar. Lá em Lucas, né? Tanto no Mateus, hoje eu estava procurando assim, mas no Mateus eu não consegui encontrar. Mas como eu não tinha muito tempo para pesquisar, o perdão de Jesus, mas nós encontramos Jesus perdoando muitas vezes, como ele perdoou naquele jovem lá, mas para perdoar os seus inimigos, nós vemos lá em Lucas, onde ele, capítulo 22, versículo 40, ali, 41, por ali, conta aquele jovem falou para Jesus, 41, 42, 43, diz assim: Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver no teu reino. Porque um está falando assim: tu és o Cristo, pula aí da cruz, desce aí nós vamos crer no Senhor. Então, Jesus disse lá para Tomé, no capítulo 20 de
João, e o versículo 28, do 26 ao 28, por ali, ele diz assim: tu mesmo, porque você me viu aqui a mão furada, você cresce. Bem-aventurado aqueles que não viram, que é nós, vocês, cada um dos irmãos que estão aqui, das irmãs,